Hai minasan, konnichiwa, David desu. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses dois verbos aqui, ó, sobre o verbo aru e o verbo iru. Qual que é a diferença entre eles, né? Muitas pessoas quando começam a estudar japonês, quando se deparam com esses dois verbos acabam se confundindo. Tanto aru quanto iru têm o sentido, eles indicam existência, né? Eles têm o sentido de ter, haver ou existir, né? Pode aparecer com essas traduções ou as derivações dela na tradução, né? Como tenho, tinha e assim por diante. A diferença básica entre esses dois verbos é que o aru ele indica a existência de um ser inanimado e o iru indica a existência de um ser animado. Eu sei que não é a melhor definição de todas, né? Mas foi a que eu melhor consegui encontrar. Aru ele indica a existência de objetos, né? Coisas sem vida. E iru indica a existência de um ser vivo. Basicamente é isso, né? Tem alguns poréns que a gente vai considerar no final desse vídeo, mas basicamente são essas as definições aí. Então vamos entender melhor por exemplos, né? O primeiro exemplo, até selecionei de propósito, a frase é praticamente a mesma, só muda o verbo, né? Que é o aru e o iru. Então a primeira frase é doko ni aru, doko ni aru. E a segunda, doko ni iru, doko ni iru. E as duas significam onde está. Então se a gente olhar aqui na definição, já que aru indica a existência de um ser inanimado, né, um objeto, por exemplo, a primeira frase ela está perguntando onde está alguma coisa. Então poderia ser, por exemplo, Saifu wa doko ni aru? Saifu wa doko ni aru? Onde está a carteira? Saifu é carteira. Só lembrando, a partícula wa ela indica o assunto, né, sobre aquilo que eu vou falar, que é a carteira. E aí aqui a frase se repete, doko ni aru? Então, onde está a carteira? E na segunda frase, doko ni iru, já que iru indica a existência de um ser vivo, né, um ser animado, eu poderia estar falando, por exemplo, ima doko ni iru? Essa é uma frase bastante comum da gente falar no telefone, né? Quando a gente quer perguntar para outra pessoa onde que ela está. Então, onde você está agora, né? Ima doko ni iru? Até pelo contexto, a gente consegue entender que eu estou falando de uma pessoa, né? Porque eu não vou perguntar onde está agora alguma coisa, né? Então, essa é a diferença básica entre aru e iru. No caso de aru, eu estou perguntando de um objeto, e de iru, eu estou perguntando de uma pessoa. Um outro exemplo, konbini ga arimasu. Konbini ga arimasu. Tem, ou há, existe uma loja de conveniência. Konbini, que é a loja de conveniência, ga arimasu. Então tem ou há uma loja de conveniência. Nesse caso aqui, nessas duas frases anteriores, por exemplo, saifu wa doko ni aru? A partícula ni ela é usada para indicar o local da existência. Então a partícula ni, junto com o verbo aru ou o verbo iru, ela é usada para indicar o local da existência. Mesmo que seja uma pergunta, né? Eu estou perguntando onde é esse local. Mesmo assim, eu uso a partícula ni. Eu poderia, por exemplo, substituir o local, o doko, né, por algum lugar. Por exemplo, shopping ni, estou no shopping. Ou São Paulo ni, estou em São Paulo. Então a partícula ni para os verbos aru e iru indica o local. Já a partícula ga para os verbos aru e iru, ela indica aquilo que existe. Então, konbini ga arimasu. Existe ou tem uma loja de conveniência. A partícula ga está indicando o que é que existe, né? Que é a loja de conveniência. Um outro exemplo, okane ga arimasen. Okane ga arimasen. Não tenho dinheiro. Esse é um outro sentido que tem o verbo aru, que é a posse de alguém, né? Nesse caso eu estou indicando aquilo que eu possuo ou não, nesse caso, né? Que é o dinheiro. Então, okane ga arimasen. E o ga, de novo, está indicando aquilo que eu possuo ou não. Mais um exemplo, jiko ga arimashita. Jiko ga arimashita. O verbo aru ele pode ser usado também nesse caso. Então eu estou falando aqui de um acidente, né? Não é uma coisa física, literal, não é algo tangível que eu possa tocar, mas eu estou dizendo que existe ou existiu um acidente. Então eu também uso o verbo aru nesse caso, né? Jiko ga arimashita. Teve um acidente. E mais uma frase, né? Kanojo ga imasu ka? Kanojo ga imasu ka? Então eu estou perguntando se a pessoa tem namorada. Kanojo significa ela, mas também pode significar namorada. E é claro, pelo contexto aqui, ela não faz sentido, né? Então eu estou se referindo à namorada mesmo, né? Kanojo ga imasu ka? Ok? Acho que deu para entender bem a diferença entre esses dois verbos, né? Aru e iru.
Eu deixei aqui uma tabelinha, deixa eu tirar minha imagem daqui, com a flexão, né? No presente, a negativa, no passado e no passado negativo, tanto no modo informal quanto no modo formal, né? Tanto do aru quanto também do iru. Por favor, não tentem decorar essas palavras aqui de forma isolada, né? Não tente ficar decorando que aru é o presente informal e o formal é arimasu. Na negativa é nai e na negativa, no modo formal, é arimasen. Procurem sempre aprender em frases de exemplo, né? Nunca tentar aprender assim de forma isolada. Eu coloquei aqui mesmo, mais como consulta, né? Para vocês saberem como são flexionados esses verbos, ok? Ainda a respeito da diferença entre aru e iru, se a gente for ver mesmo a fundo, existem dois verbos para aru. A gente, geralmente, quando está aprendendo japonês, aprende que é uma coisa só, né? Só existe aru e pronto. Mas existem dois verbos para aru, e a diferença entre eles está no kanji, está na escrita, né? E tem realmente diferença no significado. Um aru é usado mais para indicar a existência ou a posse de alguém, e o outro aru, escrito de outra forma, é usado mais para indicar, falar sobre a localização, né? Mas geralmente, entendendo dessa forma aqui, que aru indica o local, ou melhor, aru indica a existência, já está de bom tamanho, né? Até mesmo os japoneses acabam se confundindo com esses dois aru, essas duas formas de escrever. Por isso que eles, até mesmo é escrito sempre em hiragana e nunca em kanji, né? Se você fosse pegar uma lista de frases com aru e pedir para os japoneses escreverem em kanji, qual aru é o correto, né? Eles provavelmente iam se confundir também. Então não tem por que a gente ficar entrando a fundo, né, nesses detalhes, a não ser que tenha um propósito específico, né, nesse seu estudo. E também a respeito de aru e iru, não é tão clara assim a diferença como eu coloquei aqui. Por quê? Vai muito da cabeça de quem está falando, né? Por exemplo, plantas são seres vivos, mas para plantas os japoneses usam aru. Então eles costumam pensar na personalidade daquilo que eles estão falando. Por exemplo, para alguns tipos de robôs, um androide, por exemplo, eles usariam iru. Para táxi, né? Táxi gare. Então, táxi ga iru. Então, por exemplo, né? Tem um táxi. Eles podem usar iru, porque na cabeça deles eles estão pensando que tem um taxista ali, né? O táxi não se move sozinho. Então, vai muito do que eles estão pensando, da personalidade daquilo que eles estão falando. Então, não existe assim uma coisa certa, mas se você entender isso aqui, você vai praticamente entender todas as frases que aparecerem com os verbos aru e iru, desde que esteja no seu nível, é claro, né? Então, essa é a diferença básica entre esses verbos. Espero que tenha dado para entender bem, né? Se ficou alguma dúvida, como sempre, deixa nos comentários. Por favor, não se esqueça de se inscrever no canal também, né, e ativar as notificações para receber os vídeos novos. E é isso. Obrigado a você que acompanhou até aqui e mata né!